Olá, jovem! Você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais este programa, Roda de Conversa. É uma estreia nesse canal, não é mesmo? Estreia. Exatamente. Meu nome é David e esse é o... Fábio. E esse aqui quem é? Rodrigo. E aquela? Lohane. Olá! Na nossa galerinha aqui da Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade, São Gonçalo. Se vocês nos conhecem do nosso canal Creators Filhos do Criador, então... Olá, Creators, não é mesmo, Fabinho? Olá, Creators! Olha, gente, nós estamos aqui num momento de mesa. Olha que mesa maravilhosa. Temos pessoas completamente cheias do Espírito Santo aqui. Nosso querido Digão. Digão, seja bem-vindo para essa conversa. Nossa querida Lohane. Olá, David. Tudo bem com você? Tudo bom, querido? Nossa, não te vejo mais. Não é mesmo? Bom, vamos começar agora a fazer as distribuições das câmeras aqui, ó, para te apresentar melhor. Essa aqui é a Lohane. Olá. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente também, na outra câmera. Como a gente faz tudo ao vivo, Não é? né? Aqui está o Fabinho e o Digão. Olá, Digão. Ih, nós! Antes da gente começar o nosso bate-papo hoje tem um tema, não é mesmo? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é os jovens que seguem o Cordeiro. Segue o Cordeiro para onde quer que não. Exatamente. Então nós queremos começar desenvolvendo esse assunto, que é um assunto interessante, traz para a nossa realidade alguns princípios que a igreja, no decorrer dos séculos, ela foi se perdendo, né, no mundo que nós temos hoje. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Digão, fala pra gente de onde que você veio, né? Quem é o Digão, há quanto tempo o Digão é cristão e como você chegou aqui na Igreja Batista Missionária. Meu nome é Rodrigo Mendes, tenho 26 anos, congrego aqui na Igreja Batista Missionária desde 2011. Eu vim através de um convite do culto jovem. Eu tinha uma amiga que congregava aqui e ela sempre falava da Igreja Missionária. Eu morava aqui perto, 2 ruas depois da igreja, e através de um culto jovem eu vim aqui, já tinha visitado outras vezes. Naquele culto jovem o Senhor tocou no meu coração. E algo que fez uma diferença enorme foi a forma como eu recebi desde o início. Quando eu entrei aqui, sempre muito abraçado pelos jovens, sempre estiveram ali ao lado. Naquele culto jovem eu senti algo no meu coração e ali eu tomei a decisão de aceitar a Cristo. Eu morei no bairro de Trindade, próximo da igreja, e de lá para cá o Senhor tem feito coisas grandiosas na minha vida, mudado a forma de pensamento, a forma de agir, conhecimento da palavra. O Senhor tem trazido um crescimento como um todo, cada dia. E qual a sua idade, Digão? 26 anos. 26, novinho, tô me sentindo um velho. Verdade. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, né? O Digão tá sempre aqui presente nos nossos cultos e a gente começa a perceber também uma coisa que é interessante. A juventude, por exemplo. Não falo da nossa igreja em específico, mas de forma abrangente, né? A juventude hoje em dia, a gente estava até comentando antes, né, que muitas pessoas elas vêm para Cristo e não tem um desenvolvimento talvez muito maduro, muito saudável no reino de Deus, porque hoje em dia a gente tem muitos atrativos dentro da igreja, né? E o Digão é uma pessoa que ele é compromissado. A gente vê, né, no dia a dia esse compromisso. Ele é um ruióizinho, não é mesmo? Um filho maduro de Deus que está em desenvolvimento e Deus tem abençoado muito. Bom, temos aqui a nossa querida Lohane. Olá. Seja bem-vinda, Lohane. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Chamo Lohane. Não tenho 26 anos, mas tenho 30. Estou aqui já me sinto mais confortável. Não, pior não é isso. Pior não é isso. E o pior é o quê? Eu sou o tiozão da turma. Você é o tiozão. 37 anos. Ó, Fabi tem 37, Digão tem 26, Lohane 30, eu tenho 28, vou fazer 29. Então, estamos aqui no... O tiozão da turma. Fabinho é o tiozão. Não é? Aquele tiozão do churrasco, que de vez em quando fala... Falam as bobagens, aquela piadinha ruim. A piada do tiozão. Não, do tiozão, eu tô fazendo meu papel. Exatamente. Mas, Lohane, bom, como que você veio para Cristo, Lohane? Então, eu já, desde pequena, da igreja, né, com os meus pais, criada, indo pro culto.
dia de domingo era o dia inteiro igreja. E aí, passou um tempinho, eu acabei dando uma desviada na adolescência. E, graças a Deus, fui alcançado pelo amor de Jesus. E Uma pausa aqui, né? Quem nunca? Quem Quem nunca, né? Cresceu na igreja e de repente foi querer descobrir o alguma coisa. A cara do tiozão, tá vendo? Quem nunca? né? Mas o mais legal disso tudo não é que a gente desvia. A gente, quando acontece esse desastre na nossa vida, quando a gente volta completamente entregue, né? Transformado e com um senso de propósito. Porque a gente conheceu o outro lado. Temos muita história, por exemplo, o Fabinho é uma pessoa que cresceu dentro da igreja. Né? O Fabinho é aquela pessoa que cresceu dentro da igreja, eu também sou aquela pessoa que cresceu dentro da igreja. Então a gente já conheceu o que era bom. Mas aí chega um momento na vida do sujeito que o cara vai querer conhecer aquilo que não é tão bom assim, que não presta, e aí? É exatamente quando o sujeito, que era para ser o sujeito, se torna um sujeito oculto. Sujeito oculto. Né, História é essa, professora? sujeito oculto? Ela sabe o que eu tô falando. Do verbo. Ela sabe o que eu tô falando. É a piada do tiozão. Tem que ter a piada do tiozão. É o tiozão. Ai, Jesus. Estamos aqui falando. Já que estamos falando do cordeiro, né? Aquela piada de churrasco. Não é, rapaz. Tem que ter a piada do tiozão, senão não tem tiozão do churrasco. Não tem o tiozão de churrasco. Voltei, graças a Deus. Graças à misericórdia do Senhor. E hoje passei pela moenda, passei pela, né, aquela espremida assim. Foi malhada nos trigos da aquele vida. vinho, né, que tem que pisar, espremer aquela uva para sair o vinho. E graças a Deus hoje estou aqui podendo participar com vocês. Amém. Que bom, é uma alegria pra gente, não é mesmo? Uma alegria pra todos nós. Inenarrável. Inenarrável. Né? Mas testificando aquilo que a gente estava dizendo, né? Quando a gente acaba querendo descobrir aquilo que tem no mundo, lá do outro lado de fora, e quando a gente percebe, é aquela ideia do filho pródigo, né? A gente percebe e entende o que é melhor na nossa vida: viver nos caminhos do Senhor ou viver a escravos da nossa própria vontade. Exatamente. Naquela situação que a gente estava conversando anteriormente de Gálatas. É verdade. Não dá pra gente viver mais escravo da nossa própria vontade. Então por isso que nós estamos aqui. E cada dia que passa tem sido transformador. Mas vamos lá, olha, o nosso assunto é os jovens que seguem o Cordeiro. Fabinho, inicia aí o que nós temos para hoje. Lá vem o tiozão. Galera, vamos lá. Nós começamos por Abraão, né? Naquela situação lá, onde Abraão estava ali a ponto de sacrificar o seu próprio filho, né? E de repente vem o nosso Senhor, Deus, e traz o que como elemento de salvação para Isaac? Elemento de salvação para Isaac. Qual foi o elemento de salvação para Isaac? Na hora que o Abraão estendeu seu cutelo e de repente... O Cordeirinho. Cordeirinho da Páscoa. Cordeiro. Não é? Então o elemento de salvação foi o cordeiro. Será que isso vai aparecer outras vezes na Bíblia? O cordeiro como elemento de salvação? Prossiga. Então, o que a gente tem aqui de interessante, por exemplo? O cordeiro, ele era um símbolo que quando Deus, né, na época ali da libertação do povo de Israel do Egito, trouxe como fundamento a Páscoa. Foi a primeira Páscoa. E aí o que aconteceu? Para libertar o povo do Egito, Deus estava fazendo separação entre o povo, os egípcios sofriam das pragas, e os hebreus, eles eram protegidos por Deus. E no final, né, disso, né, como da última praga que Deus traz ali sobre o povo egípcio, que era a morte dos primogênitos, Deus institui a Páscoa. Ele instituiu um momento de comunhão, porque eles tinham que matar o cordeiro e comer o cordeiro, a carne do cordeiro, e o cordeiro era o símbolo do sacrifício. E o outro viés também, que foi uma das coisas que eu até comentei ontem, volta pra cá. Aí eu aqui. Apareceu? Eu tô aqui, ó. Aí eu aqui. Uma das coisas que eu comentei ontem é que
o sangue do cordeiro livrou o povo da morte. O povo que passou o sangue do cordeiro no umbral da porta. Mais uma vez o cordeiro fazendo escola, livrando o povo da morte. O que aconteceu é que o sangue do cordeiro serviu para livrar o povo do anjo da morte, né? E quando a gente vai desenvolvendo essa ideia na Bíblia, você vai chegar num paralelo muito parecido com os últimos dias. Um período de muita perseguição, um período de muita tribulação. Você vai perceber que o que vai nos cobrir, o que vai nos guardar, não é o sangue de Cristo? Que vai nos guardar. E Cristo era quem? Era o Cordeiro. Só que o Cordeiro ele traz uma outra proposta muito mais profunda do que simplesmente guardar. O Cordeiro, né, na vida de Jesus Cristo, traz aquela ideia de você negar a si mesmo. Jesus ele faz sempre uma proposta: aquele que quiser vir após mim, vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. O tempo todo Jesus está falando: olha, vocês me sigam. Ele chega lá nos discípulos: olha, me segue. Vem, me segue, vem, me segue. Tem uma ideia lá do jovem rico também que é muito interessante, que eu gosto muito de falar, que o jovem chegou para Jesus e perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Vocês lembram disso? Sim. O que eu posso fazer para ser salvo? E aí Jesus olhou assim para ele e falou: olha, guarda os mandamentos, né? E ele fala: mas eu já faço isso desde quando eu era mais jovem. E aí Jesus fala para ele: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Já está falando de algo muito mais profundo. Já está falando de um desapego, né? Desapegar disso tudo. E lembra do cordeiro lá na Páscoa? Aí com aquele que está atrás de tudo. Cadê? Lá. Ah, o cordeirão. Lá, o cordeirão. Exatamente. Nosso ato profético. Qual que era... Quando Jesus ele faz essa proposta, vem e me segue, ele está falando: olha, deixa tudo que você tem para trás. Não que o seu coração não esteja em lugar nenhum, que não seja diante de mim. Entregue ao propósito real dessa vida. E o cordeiro ele cumpria muito bem o seu propósito, né? Ele, sem reclamar, sem fazer nenhum movimento brusco, ele se entregava, ele dava a sua vida. E é essa a ideia, né? Nós, como cristãos hoje, como jovens cristãos, lembra de um texto da Bíblia que fala: vos escrevi jovens porque sois fortes e já vencestes o maligno? Agora não lembro se foi Salomão, se foi Paulo, se foi Jesus. Quem foi que falou isso? Mas você, como um bom cristão que está nos assistindo, você vai pesquisar na Bíblia e você vai encontrar. É isso aí, já chama o público. Já fica a dica para você. O público não vai ficar de bobeira aí não. Boca aberta, não. Ó, vamos pesquisar. Exatamente. Então, a proposta do Cordeiro não era somente a proteção, não é mesmo? A proposta do Cordeiro, além da proteção, nós tínhamos o sentido de se entregar, né? De negar a si mesmo. O Cordeiro ele negava a si mesmo, ele se dava para a vida de todos aqueles que estavam ali. E Jesus ele cumpriu esse propósito. E tem uma coisa interessante nessa ideia da Páscoa, que Jesus ele é aquele, o corpo dele é o pão que ele é partido por nós, e ele fala: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, né? Lembra da comunhão? Lembra lá quando Deus instituiu a Páscoa, eles tinham que comer a carne do cordeiro em comunhão. Eles tinham que pegar as outras famílias, né, que tinham poucas pessoas, poucos membros, e juntar com aquelas famílias para que eles também pudessem comer do cordeiro. Então isso tudo é comunhão. Isso é maravilhoso. Falando ainda sobre o cordeiro e essa ideia da gente negar a si mesmo, nós temos na igreja hoje, acho que a Lohane vai saber dizer melhor do que eu, que acho que ela deve ter acompanhado muito esse processo nas pesquisas dela, sobre o que atrai os jovens hoje para Jesus. Qual a motivação dos jovens virem para Cristo hoje e permanecerem do jeito que estão? Esse assunto é bem interessante, É bem né? interessante. Você pode ficar à vontade. Eu queria voltar um pouquinho que você falou a respeito de o cordeiro, que ele foi... o cordeiro ia, né? Ia sem reclamar. Sim. E assim como Jesus também, né? Fala como uma ovelha muda indo ao matadouro, né? E aí a gente trazer essa reflexão pra gente. Será que a gente faz as coisas para Deus sem reclamar? Será que a gente... Será que nós estamos 100% entregues, né? Igual o cordeiro que não reclamava. Será que a gente faz, né? Sem murmurar, sem reclamar, sem achar que é um peso? Porque para Jesus
não era um peso para Jesus, foi uma missão, foi por amor, na verdade. Se você for um pouco mais profundo, você vai ver que Jesus ele assumiu o peso de toda a humanidade ali na cruz, né? Se entregando. Pois é. E ele foi sem reclamar, mesmo sabendo que ele iria tomar aquele cálice que ele pede para o Pai afastar, mas que fosse feita a vontade do Pai, mesmo sabendo que não seria fácil, e mesmo assumindo esse peso de toda a humanidade, de todo o pecado sobre os próprios ombros. Para ele, aquilo foi uma missão e foi em obediência. Então, qual o tamanho da nossa obediência, né? Se a gente está aqui querendo seguir os passos de Jesus, qual o tamanho da nossa obediência como jovens? E aí, por que a gente vem para a igreja e acaba ficando da mesma forma? Acaba não mudando? O que será que acontece, né, no nosso coração, na nossa mente? O que falta, né, pra gente? Voltando lá atrás, assim, antes ainda de Abraão, eu queria tocar no assunto a respeito do Cordeiro, né, que é o nosso assunto. Voltando lá, antes de Abraão, lá no Gênesis, para ser mais específica, em Gênesis 3, versículo 21, a palavra fala assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aqui a gente já consegue perceber que há uma referência, porque houve um sacrifício de animais, os quais foram retiradas as peles para fazer túnicas para Adão e para Eva. Porque nós sabemos que desde o pecado, né, quando o pecado entrou no mundo, eles se viram nus após comerem o fruto. E aí, depois disso, o próprio Deus sacrificou animais, não sabemos quais. Alguns estudiosos aí da Bíblia dizem que pode ter sido um cordeiro, mas nós não sabemos. É bom você tocar, é legal você tocar nesse assunto, porque acho que lá em Abel também, lembra da oferta de Caim de Abel? Caim e Abel, exatamente. Então, era um cordeiro que tinha sido sacrificado. O que um ofereceu e o que o outro ofereceu, né? Os frutos. Exatamente. Em relação à pele, quando Deus ele reveste o homem de pele, existe ainda uma polêmica, porque as pessoas tem alguns textos originais que não definem a pele como se fosse um cordeiro, mas como se Deus tivesse revestido o homem de pele. Aí então tem os que acreditam que a pele é a pele de um animal, e existem a outra visão também, que a pele é essa pele humana que nós temos. Né? Mas a ideia é interessante, né, desse revestimento, porque você vê que desde o princípio o animal precisou ser morto para que o homem fosse remido do seu pecado. Exatamente. Isso está muito mais... você fica muito mais claro quando Deus ele começa a instituir as festas. E ele liberta o povo de Israel do Egito, e aí ele institui a primeira festa, que é a Páscoa, e aí desse desenvolvimento em diante, o animal ele começa a ser morto para remir o homem do pecado. Né? Aí existia o tabernáculo e tudo mais, o sacrifício. Então, essa é a proposta dele sempre, né? Por que existe a morte? E aí é um assunto bem interessante da gente tratar. Por que existe a morte? Não é por causa do pecado? A morte ela não é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, exatamente. Então, olha que situação complicada, complexa. Um animal precisava morrer para cobrir o nosso pecado. Sim. E eu acho que quando até Deus... É um pensamento meu, tá? Acho que quando Deus ele instituiu essa rotina, esse cronograma de sacrifícios ali no tabernáculo, era justamente para as pessoas começarem a perceber os seus próprios pecados. Por que para ver se existia alguma sensibilidade no ser humano de não mais pecar, porque se eu pecasse o animal ia morrer, né? Então olha que ideia, não é mesmo? Se você for um pouquinho mais profundo, igual o Fabinho, a gente já falamos no canal, né, várias outras vezes, existia ali as cortinas do tabernáculo, o sangue ele era aspergido nas cortinas, e aquele sangue ficava nas cortinas durante um ano todo, só no dia da expiação que eles faziam a purificação do tabernáculo. Então imagine, para cada pecado que você cometer, você sacrificar um cordeiro. E um ponto interessante é que era o sacrifício do cordeiro e ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser o melhor que havia. Ele não podia ter defeitos, ele não podia ter manchas, ele tinha que ser perfeito, que é a representação do nosso Jesus, que foi perfeito.
o Filho de Deus, sem pecado, sem mancha, o perfeito, que foi levado em sacrifício para cobrir os nossos pecados. Então, assim como era antes de Jesus, em que esses cordeiros eram sacrificados e eles tinham que ser perfeitos, era o símbolo que ia levar o povo ao conhecimento de Jesus, que viria anos depois, o Messias, que traria a salvação. É isso aí. E então essa ideia de profundidade, gente, é muito além de uma simples proteção. O cordeiro, né? Esse símbolo que Jesus traz. Quando você vai desenvolvendo ali na Bíblia, você vai vendo que lá em Apocalipse nós temos toda uma referência de Jesus como cordeiro, né? O cordeiro foi o único que podia abrir os 7 selos. Lembra disso? Não tinha ninguém digno. Quando João olhou assim, ele ficou até desesperado. Não existia um digno que possa abrir, pegar esse livro e abrir os 7 selos, né? E entender os mistérios do que estaria por vir. Nem na terra, nem no céu, nem no mar, nem debaixo da terra. Quem é o único digno de abrir o selo? O cordeiro. Exatamente. E aí é legal que no Apocalipse ali você vê que o cordeiro ele é muito citado, né? É a cidade do cordeiro, é a noiva do cordeiro, são as bodas do cordeiro, né? Então tudo isso aponta para um povo. Quem é esse povo? Não é um povo que tem o nome escrito no livro da vida? Então você vai observar também que lá sobre o Monte Sião, no final dos tempos, vai ter um povo que vai estar lá porque seguiu o cordeiro para onde quer que vá. Né? Interessante. Ah, meu Deus. Mas, Digão, vamos lá. Você que trabalha com jovens já há um tempo, o que você entende o que falta na igreja ou mesmo... Você acha que é espiritual? Você acha que é... O que você acha que falta para as pessoas conseguirem absorver essa ideia do negar a si mesmo? Né? Porque é a proposta principal do Cordeiro. A proposta principal do Cordeiro é você negar a si mesmo e se entregar para uma missão, se entregar para um propósito, se entregar para algo que é maior do que você, das suas vontades, é maior do que o seu... Do que o seu ministério, porque se trata de vida eterna. Então, o que você acha que falta, né, nos jovens, ou na igreja, ou nas pessoas, nos novos convertidos, ou até mesmo para quem está muito tempo dentro da igreja, para entender isso? Sim, eu acredito que seja uma questão realmente de decisão de cada um de nós, né? Porque, como você disse, é uma renúncia. E muitas vezes não é fácil, porque a gente renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, como isso é difícil. Mas por uma decisão, a gente querer viver algo novo, buscar o entendimento da palavra, de conhecer realmente quem Cristo é, a gente faz essa decisão dia após dia, que é ser 1% melhor cada dia. Vou renunciar meu desejo para viver de acordo com a palavra. O Espírito Santo vai nos moldando, vai nos trabalhando a cada dia. Então a gente tem aquela questão da obediência. A obediência ela tem até 3 I, porque ela tem que ser imediata, a gente tem que obedecer. Anota aí, hein? Aproveita, anota aí que isso pode transformar a sua vida. Tem que ser uma obediência interna, não é porque as pessoas falam, mas tem que ser de dentro para fora. Eu quero obedecer, eu quero ver de acordo com a palavra, eu quero ser diferente. Decisão. Exatamente. E ela tem que ser inteira, a gente obedecer por completo, não só até um determinado momento, porque meia obediência é uma desobediência completa. Então a gente tem que obedecer por completo. E por querer essa mudança, por querer viver algo novo, de acordo com a palavra, a gente tem que estar fazendo essa renúncia. A própria palavra traz diversos jovens, né, que fizeram isso. José, Daniel, que buscaram ser diferentes, que renunciaram à vontade dele, tudo aquilo que era ofertado. Daniel mesmo, ali naquele momento ele teve a oportunidade ali de comer os manjares do rei. Imagina que o rei comia, era só coisa maravilhosa. Só coisa boa, né? Ela, Ferreiro Rocher, não é? Era só coisa boa. Exatamente. E ali ele renunciou o manjares do rei. Por quê? A questão de obediência. E a vida que ele tinha de oração. Acredito que realmente para a gente ter essa mudança, a gente conseguir renunciar ao nosso eu, nossas vontades, é através da oração. É através de realmente querer viver algo novo, ser diferente do que o mundo diz, que o jovem tem que curtir a vida é uma só. Não, a gente viver com um propósito, a gente ter um sentido de vida. E o Cordeiro realmente traz isso, né? Que é esse sentido de vida. É como a Lohane falou, até que ponto está a nossa obediência, a nossa fé, a nossa confiança. Então a gente obedecer por completo e ter essa decisão todos os dias. O que falta em nós é exatamente viver através dessa decisão todos os dias.
É uma decisão, né? Como você está dizendo. Quando nós decidimos por Cristo, as coisas elas não acontecem da noite para o dia, né? A gente sabe que o nosso processo de conversão ele é gradativo. Hoje eu estou pensando de uma forma, mas amanhã chega uma outra informação que vai completar com uma outra informação que aí vai mudando meu pensamento e minha visão vai se expandindo. Então, tudo é um grande processo. E fica muito mais fácil passar por esses processos de forma mais madura quando você sintoniza com o Espírito Santo. Não é mesmo? Quando a gente sintoniza com o Espírito Santo, ele vem trazendo para a gente essa realidade, essa transformação, essa ideia dessa responsabilidade que é viver através a vida do Cordeiro, né? E assumir a identidade de Cristo, assumir a identidade de quem Cristo foi, o que ele esperava da humanidade, o que ele almejava, quem ele queria salvar e o que ele fazia. Então tem muito disso. Mas Fabinho, fala pra gente. A proposta de seguir o Cordeiro. Fala comigo. Essa proposta de seguir o Cordeiro. Como que a gente... proposta de todas. É a melhor proposta de todas. Quando é que caiu a sua ficha? Eu sei que você é cristão já há mais de 20 anos. Então, né? Não entrega a minha idade, né? Você já entregou. Eu só estou corroborando com uma coisa que você eu sou já jovem, eu lançou sou jovem, quero desse dizer para vocês que estão me assistindo que eu sou um jovem de espírito. Jovem com experiência. Um jovem experiente. Assim, mas brincadeira à parte, o que me despertou para essa maturidade, para esse senso de propósito, né? Foi quando em 2018 eu comecei a observar muita coisa que a gente estudava na nossa adolescência, cara. Uma coisa assim muito louca. A gente sempre fala aqui no nosso canal, lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, né, no Filhos do Criador, sobre aquele período em 2018 quando eu vi a figueira florescendo. Né? Mas isso estava relacionado a alguma coisa que plantaram na sua vida lá no início. Exatamente. Né? Então o que acontece? Naquele período, eu observei uma coisa que eu achei muito interessante ali, que era uma palavra de Deus se cumprindo, uma palavra que foi o próprio Cristo Jesus falou em Mateus 24, né? Que a figueira iria florescer e o seu ramo ficaria termos, e a gente viu, né, a embaixada de Tel Aviv ir para Jerusalém. E dali para cá eu vi uma profecia se cumprindo em 3D. Aí eu falei, poxa, profecia cumprida em 3D, irmão. Então a ideia é começar a me acertar, eu preciso me acertar. Aí foi quando eu comecei a buscar, né? Tipo, conhecer a Deus de verdade. Foi até um estudo que eu montei. Inclusive, né? Essa palestra está disponível no nosso canal. Está disponível Quem quiser assistir. Canal, Filhos do Criador. Foi onde eu entendi que, poxa, qual é o propósito real de Deus, já que Ele é tão fiel, tão verdadeiro, e tudo que Ele fala tem tanto propósito, a ponto de nenhuma dessas palavras que Ele disse ser vazia. Né? Aí ali eu comecei a estudar a Deus a partir de Jó, porque foi Jó que falou assim, antes eu conhecer a Deus, olha a orelha, meu Deus, de ouvir falar. Hoje eu conheço de andar com Ele. Aí eu falei, nossa, que profundo, né? Mas quando que foi que Jó entendeu isso? Foi através de um grande sofrimento, de grandes perdas, né? E você observa que o Cordeiro, em toda essa sistemática, toda essa situação aí que Deus coloca, o Cordeiro, ele é o único comprometido, é o único que perde a vida para que outras pessoas não morram, né? Então, assim, você observa que não é um compromisso. É uma coisa que a gente conversou com o pastor um tempo atrás, ele sempre fica brincando ali, falando, foi uma conversa que nós tivemos com ele, que a galinha e a vaca, elas têm um compromisso de dar o leite e o ovo, no caso da galinha, né? Agora, vocês já observaram que o cordeiro, né, para fazer o que ele tinha como propósito, ele tinha que se sacrificar, tinha que ser morto. Então, assim, que nós venhamos entender, né, que qual é o grande processo, qual é o grande propósito de nós seguirmos o Cordeiro? É morrer para nós mesmos. Né? Quando nós morremos para nós mesmos, nós entendemos que essa vida ela tem um propósito maior. Entendeu? Uhum. Então, assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é entender qual é o propósito de Cristo. Qual é o propósito de Cristo? O propósito de Cristo é ir a todo mundo, pregar o Evangelho,
ir aos doentes e curar os doentes, ir aos enfermos e curar os enfermos, vir ao mundo e pregar aquilo que Deus trouxe de melhor para nossas vidas, que foi uma timeline do bem. Né? Que timeline do bem é essa? Ser como no início, né? A imagem e semelhança de Deus. Hoje nós não somos exatamente a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos uma coisa que foi gerada pelo pecado, que é carne e sangue. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. Agora, o que Deus nos trouxe para ser foi a sua imagem e semelhança que foi perdida no pecado, não é? Então, tipo, quando nós abandonamos o pecado, nós abandonamos as coisas do pecado, nós tiramos tudo aquilo que está conectado ao nosso baixo ventre, entendeu? Que todo o pecado estava conectado ao baixo ventre, entendeu? A satisfazer o baixo ventre. Então, assim, Deus ele nos traz para uma situação onde Ele nos quer num lugar de consciência máxima, né? Que é aquela situação onde Ele quer que nós entendamos que existe um propósito muito maior e eterno, né? Lembra que Jesus ele fala muito sobre essa ideia de eternidade, ele fala muito sobre um reino de Deus, né? Que é eterno, e Pedro deixa muito claro isso. O que Pedro deixa claro? Mas para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, tipo, o grande propósito de Jesus Cristo, o grande propósito do Cordeiro Jesus, foi trazer para a gente a grande proposta de Deus, sermos eternos como Deus nos fez para ser. Fica Topzera. E é interessante isso tudo porque quando você começa a entender o Cordeiro, né, quando você começa a entender essa proposta, você ganha a sua vida ela ganha um sentido. Ganha um sentido completamente diferente. É como se... Lembra da vida antes e depois de Cristo? Então, quando você começa a entender que o Cordeiro é uma figura de propósito que está relacionado à salvação da humanidade, né? Está relacionado a um grande mega propósito, porque se nós estamos vivos aqui é porque né? Um dia nós caímos e nós fomos salvos. Né? E da mesma forma que nós somos salvos, nós precisamos agora produzir essa salvação na vida de outras pessoas. Então, a ideia central, né? A gente está falando aqui de pessoas que vêm para Cristo e passam ali nesse seu período de transição através do sofrimento, através de muitas vivências, e aí depois chegam ao entendimento do Cordeiro, que é o entendimento de filhos maduros. Então, como foi o seu processo de amadurecimento na fé? Uma vez você veio para Cristo, aí passou um tempo, depois você saiu, depois você voltou, e hoje com certeza você é uma pessoa muito diferente de quando você iniciou lá atrás. Como foi o seu processo de amadurecimento, Lohane? Foi um processo que demandou muito da minha, como o Digão falou, obediência, né? Porque se a gente não obedece, infelizmente a gente não colhe os frutos da nossa obediência. A gente colhe os frutos da desobediência. Então, eu aprendi uma coisa que eu ouvi um pastor falar, e aí aquilo entrou na minha mente, no meu coração de uma forma que eu falei, é isso, é verdade, não tem como mudar. E assim, a gente tem uma regra de vida, que é a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E nós temos um rei, que é Jesus. Então, esse rei, pode ser até que já é um pouco de divergência aqui, mas esse rei não é... Pausa para polêmica. Cadê a polêmica? Não é que nós temos um ditador. Não, pelo contrário. Nós temos um rei que é o nosso Jesus Salvador, que se livrou, abdicou de tudo que ele tinha, de toda a glória que ele tinha, de todo o poder, se transformou em homem, carne como nós, e morreu por nós como um cordeiro. Se sacrificou para cobrir os nossos pecados nesse amor, né? Com esse amor, com essa obediência. Mas nós entendemos que isso não é uma democracia, não é a gente vota, não, essa parte aqui da Bíblia eu quero seguir, essa parte aqui da Bíblia não, essa aqui eu não concordo, essa aqui não dá para mim,
isso aqui não tem nada a ver, isso daqui foi só para aquele povo lá de antigamente, para mim não tem mais. Não é assim que funciona. A gente tem que seguir a Bíblia da primeira página até a última, né? Porque não é uma democracia, a gente não vota na parte, a gente não pode ler a Bíblia com uma tesoura e ir recortando as partes que a gente não concorda ou que não são muito boas pra gente. Não, para nossa carne, para o nosso entendimento, porque a gente acha, porque a gente quer, porque a gente é cheio de vontade, né? A gente é cheio de vontade. E aí, vamos olhar agora para os filhos maduros. Quais são os filhos realmente maduros? São aqueles que obedecem. Tem uma parábola na Bíblia que diz que o pai deu a ordem para 2 filhos trabalharem no campo. Se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas um falou que ia e não foi. E um falou que não queria ir, mas no final das contas ele foi. Então quem obedeceu? Ele obedeceu mesmo sem querer, sem vontade de ir. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então muitas vezes na nossa vida de cristão, algo que eu aprendi, essa foi uma grande parte do meu processo. Foi a viradinha da chave? A chave que virou, que é assim, eu tenho que fazer o que tem que ser feito e ponto final, né? Posso até não querer, mas eu tenho que fazer, porque isso é obedecer. Obedecer é você simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então, o que a Bíblia nos diz que nós temos que ser feito? Aliás, o que a Bíblia diz que tem que ser feito? Desculpa aí. Que nós temos que fazer. A Bíblia nos diz que nós temos que obedecer. A Bíblia nos diz que nós temos que amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, esse é o mandamento principal. E aí, para cumprir esse mandamento que Deus nos deixou, muita coisa a gente tem que deixar de lado. Muita coisa a gente tem que renunciar. Muita coisa a gente tem que falar, bom, isso aqui não é mais para mim. Essas amizades aqui não são mais para mim. Esse grupo de pessoas não é mais o meu grupo. Eu tenho que arranjar um grupo diferente. Eu tenho que me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o meu. Porque o meu propósito passa a ser outro. A gente passa a viver de acordo com o que o Cordeiro nos mandou fazer. Então a gente começa a olhar a vida, como o Fábio falou, com uma perspectiva de eternidade, porque não é só isso aqui. Não vou viver só 70 anos, 80 ou 50. Aliás, eu não sei nem quantos eu vou viver, porque pode ser que eu saia daqui a pouco e encontre Jesus ou glória. Não vejo a hora. Maranata! Nós não sabemos. Então, e a hora que isso acontecer, como que eu vou estar? Será que eu vou estar preparada? Será que eu vou estar cumprindo? Será que eu vou estar obedecendo o Cordeiro? E aí a gente passa a pensar mais sobre essas coisas. Sim. Que quando a gente está aí vivendo, às vezes a gente nem presta tanta atenção. E é isso que faz parte, eu creio, tendo a minha perspectiva aí, do meu amadurecimento, e faz parte do amadurecimento de todo cristão. Uma coisa que é legal, nesse processo de conhecer o Cordeiro, de entender como nossa identidade, né, em Cristo, é que quando a gente entende isso, aquilo que era tão sacrificante para a gente no começo, ele vai passando a ser natural. As nossas vontades, elas vão se tornando as vontades de Deus, né? Então já não sou mais eu sendo oposição a Deus. Não é eu mais num grande sofrimento porque eu quero uma coisa e Deus quer outra. Não. Eu começo a me relacionar com Deus, e o que o relacionamento produz? Lembra, Fabinho? O relacionamento ele produz. Eu ando com o Fabinho há mais de um ano, vamos para 2 anos, né? Nessa amizade nossa. Deixa eu virar aqui pro Fabinho, senão ele não vai aparecer. Aparece. Isso. Aí, ó, outra vez. Então. Deus. Já que você me perguntou, eu vou falar. Tá, fala. Nesse período, né, que nós viemos andando juntos aí há 1 ano e alguma coisinha de tempo, nós chegamos em conclusões muito interessantes, né? E dentro dessas conclusões geralmente vieram de experiências de reflexão, de comunhão, andar juntos, literal. A gente caminhava todos os dias na lagoa, e da lagoa gerava fazemos isso até hoje. E até hoje nós fazemos isso no canal, que são as reflexões que a gente coloca lá, que é o que a gente conversou durante a caminhada. E dentro dessa caminhada, geralmente é alguma coisa conectada ao que a gente teve de percepção de algum
comentário bíblico, ou até mesmo da leitura da palavra, né? E isso foi gerando vida nas nossas vidas, né? Foi trazendo o Espírito Santo para nossas vidas, até o ponto de a gente ter experiências, né, com Deus de uma forma muito inusitada, né? Foi por 3 vezes nós estávamos falando de transformação pelo Espírito Santo, e por 3 vezes falando de transformação pelo Espírito Santo, 3 vezes apareceu uma pomba branca no mesmo lugar. Isso pode gerar polêmica, sabe por quê? Porque assim, né? Mas eu penso assim, o que eu penso. O que eu penso é o seguinte: Deus, ele age de formas onde a gente entenda. É isso. Deus, ele me fez entender que ele estava falando no nosso coração quando eu vi a representação desse animal no mesmo lugar. Tanto que um dia eu estava no mesmo lugar pedindo a Deus: Deus, agora eu quero ver essa pomba. Eu quero ver essa pomba de novo. Se o Senhor está comigo, eu queria ver essa pomba de novo. Aí sabe qual bicho que eu vi? Quero. Não é só vontade não. Não é só vontade, filhote. Então aí eu vi que é a vontade de Deus nisso. Por quê? Nós estávamos ali querendo que a nossa vontade fosse feita, e foi o próprio Deus usando um animal específico, mostrando pra gente que a vontade dele tem que ser feita. O que é interessante no meio disso tudo é que, por exemplo, quando você vai se relacionando com Deus, aí eu preciso voltar lá em Adão e Enoque. Adão, ele tinha tudo para se relacionar com Deus, mas quem que procurava quem? Não era o próprio Deus que procurava Adão na viração do dia para se relacionar com ele, ter um momento de comunhão? Adão, em momento nenhum, você vê ele invocando a Deus na Bíblia. Tanto que Deus olhou assim para Adão e falou: olha, não é bom que ele esteja só, né? Vou trazer alguém aqui para poder fazer uma companhia para ele, porque ele sozinho não está nem me buscando. Mas o que vai ser disso? Aí Deus traz a comunhão, traz o relacionamento. E em contrapartida nós temos Enoque. Enoque, ele andou com Deus 365 anos da sua vida, e Deus o tomou para si. E o que a gente aprende nisso? Essa ideia de Adão e Enoque andar com Deus durante esse período todo. Eu ando com o Fabinho há quase 2 anos, e nesse processo de andar junto, a gente aprende muita coisa. Eu sei o dia que ele não tá bem, ele sabe o dia que eu não tô bem. Eu sei o dia que ele tá muito feliz e se alegra por bobagem, por pequenas coisas. Ele fica igual o Chaves. Zais. E eu já sei, então a gente já consegue se comunicar já com pouca coisa. A gente tem essa comunicação muito, muito, muito boa. Então, o conhecer, ele vem do relacionamento. Então, como que eu consigo absorver a ideia, o propósito do Cordeiro para a humanidade, se eu não me relaciono com ele, né? O relacionamento, ele vai fazendo você se tornar parecido. Todo lugar que eu chego com o Fabinho, as pessoas perguntam se nós somos irmãos. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos espirituais, né? Nós somos filhos do mesmo pai, do mesmo sangue também, né? Então, vai trazendo muita similaridade uma coisa com a outra. E como que a gente vai se parecendo mais com o Cordeiro? Quando a gente começa a entender. E uma coisa que é interessante, que a gente estava olhando nos profetas da Bíblia, os profetas menores, é quando Deus ele vai falar sobre o pecado do povo. Qual que era o grande pecado do povo? O grande pecado do povo é que eles não conheceram a Deus. E o grande lamento de Deus em favor, e por eles olha, eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles me conheçam. Se eles me conhecerem, eles vão ver que é tão bom essa proposta que eu tenho para eles, que a proposta, o que eles querem para si mesmo não vai valer de nada, porque a minha proposta ela é maior. Né? O meu bem, lembra daquela palavra que fala que bem sei os pensamentos que tenham ao vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Então, é a proposta de Deus, é muito sobrenatural, a proposta para a humanidade. Então nós, quando recebemos a Cristo e entendemos pelo amadurecimento esse processo de seguir o Cordeiro, de abrir mão de si mesmo e de ir em busca de um propósito maior, que é a nossa vocação, nosso chamado, nós entendemos que não é uma questão de não sou eu que tenho que ficar confortável, não sou eu que tenho que ficar legalzinho na situação, não sou eu que tenho que viver bem ou comer bem. Somos nós. Eu começo a viver na expectativa daquilo que eu posso fazer para o outro, para o próximo.
né? Começo a viver na expectativa de salvar o outro, de dar um bom testemunho, de ajudar no momento de necessidade, de fazer aquilo que o Cordeiro faria no meu lugar, né? Ele não deu sua própria vida, não foi o auge do auge, né? Acho que o próprio Jesus fala que ninguém tem amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, do que dar a vida pelo pecador, né? E deixa de ser penoso, né? Deixa de ser penoso, exatamente. Porque se a gente olhar para o que Jesus fez, o que a gente faz não é nada. Não é nada. Não é. Por que os mártires, eles eram mártires e eles davam a sua vida mesmo e eles não estavam nem aí para nada? Eles se lançavam. Porque eles entenderam a proposta. Não era mais a vontade deles. Então a vontade de Deus, por mais que fosse a morte deles, era muito mais prazerosa porque existia um vislumbre da eternidade. Eu acho que o Cordeiro e o maior ensinamento dele é exatamente isso, né? Essa questão do sacrifício. E em tudo, nossa missão, a nossa vida, é o servir ao outro. É realmente ajudar, isso dá sentido em tudo que a gente faz. A gente podendo ser útil na vida do próximo, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar ânimo, nunca vai faltar força para acordar no outro dia e poder estar ajudando. Você até perguntou a questão da Lohane, a questão do processo de amadurecimento, e eu estava refletindo aqui bastante. O meu processo foi bem... Conta pra gente como foi isso. Foi uma mudança, realmente teve uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, de maneira de pensar. Então, realmente foi um período de aprendizado, mas eu sempre fui muito ajudado por pessoas. E ali, a partir do momento, buscando aquele conhecimento de Cristo, aquilo que ele tinha feito por mim, morrendo numa cruz, o amor dele, vendo todo aquele cuidado, a qual eu passando por, às vezes, umas dificuldades em casa, e vendo pessoas me ajudando, pessoas que nem eram tão próximas. E ali eu senti que o meu coração é de poder estar fazendo algo para o próximo, de realmente ter como um propósito de vida ajudar o outro, de ter essa gratidão. Eu falei, a gente tem que servir a Cristo, buscar a Cristo por uma decisão e gratidão por tudo aquilo que ele faz por nós, pelo cuidado. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas que lá na frente o Senhor nos mostra foi um aprendizado, serviu para o nosso amadurecimento, serve como experiência para o próximo, que às vezes a pessoa vai falar, poxa, Digão, passei por determinada coisa, estou passando por determinada coisa. E eu falo, poxa, cara, já passei por isso. E foi assim, assim, assim. E esse é o nosso trabalho no Evangelho, que é fortalecer, ajudar uns aos outros. Como já foi dito aqui também, né? É melhor serem dois do que um. E isso daí é para tudo na nossa vida. Ninguém é feliz quando está nada sozinho nessa vida. O Evangelho é exatamente o quê? Essa mudança de comportamento, mudança de atitude e essa comunhão, de ajudar e de crescer em união como Cristo sempre fez ele com os discípulos dele, com todos ali. E uma das coisas que às vezes a gente acaba ficando muito ansioso, preocupado, é não entender quem realmente Cristo é. E esse foi o erro do povo de Israel, a desobediência e não entender quem realmente Cristo era. Ele sempre via de uma outra maneira, não tinha aquele conhecimento de quem Cristo era. E eles tinham que buscar todos os dias, entender quem Cristo é e confiar somente nele. Você falou uma coisa interessante, você citou o povo de Israel, falando sobre que a Lohane estava falando sobre obediência. Por que o povo de Israel eles se perderam muito, né? Uma das coisas, né? Eu não posso afirmar, mas o que fica muito evidente é que eles obedeciam por obedecer. Teve uma situação que o povo de Israel teve uma situação muito interessante, que Deus ele queria falar com o povo, ele não queria falar só com Moisés. Deus, quando ele tirou eles da escravidão e levou eles para o deserto, ele falou assim para Moisés, olha, reúna o povo, santifica aí 3 dias e vão para o pé do monte, mas não deixa o povo subir no monte não, senão eles vão morrer, porque eu vou falar com o povo. E aí Deus queria trazer, né, instituir ali uma nação. E aí quando o povo vai para o pé do monte, Deus começa a falar com o povo, os trovões, aquela coisa toda, treme tudo. O povo ficou assustado, não queria falar com Deus, porque eles achavam que eles iam morrer. E aí, o que eles falam? Vai, Moisés, fala com ele. Fala com ele. Qual que... é a palavrinha? Naaseh venishma. É uma palavra em hebraico. Naaseh venishma significa faremos e só depois entenderemos. E isso é um problemão. Faremos e depois entenderemos. Não é? É um grande desafio, porque o que foi o resultado do deserto? 40 anos, que era para eles ficarem 40 dias. Eles não entenderam nada. Eles faziam somente porque eles tinham que obedecer. E eu acredito que quando a gente se desenvolve num relacionamento, a gente começa a pensar igual. A gente começa a querer o bem do outro. Ser recíproco, né?
Então eu acredito que Deus, quando ele institui as leis, né, os mandamentos, não é para o mal do povo, não é só porque ele queria que o povo obedecesse cegamente. Não, era para o bem. Existiam as leis de saúde justamente para o povo não ficar doente. Existiam as leis de moralidade justamente para honrar as pessoas. Né? Todas as leis que existiam ali eram leis em benefício do povo, para separar esse povo do que era o paganismo da época, onde para conquistar grandes coisas tinha que sacrificar o filho, tinha que fazer sacrifícios sexuais, sacrifício de criança, tinha que abortar, tinha que fazer um monte de coisa. Deus nunca quis isso. Então, eles não entenderam. Então, durante todo esse período deles no deserto, quando Deus eles tiram do Egito para levar para uma terra prometida, eram quantos mil? Eram mais de 600 mil hebreus que saíram do Egito. Milhões? Milhões, acho que é milhões mesmo. Agora volta para mais de 1 milhão. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. Pergunta para vocês. Era muita gente. Quem foi que entrou realmente na Terra? Quem foi que cumpriu o propósito de toda aquela gente? Não foi só Josué e Caleb e sua família? Pois é. Josué e Caleb. No meio de 600, agora são 600 mil ou 600 milhões? Não, acho que não 600 milhões, mas era mais de 1 Era milhão. muita gente, era muita gente. Meu Deus do céu, como era gente. E aí, eles não entenderam qual era a proposta. Eles só seguiram. E nesse de você só seguir e você não conseguir entender a mente de Deus, a mente de Cristo, é um prejuizaço pra gente, porque a gente acaba perdendo muito tempo nadando e morre na praia. Né? Tem aquela ideia de nadar muito e morrer na praia. Então, tem isso. Então, quando a gente começa a se relacionar com Cristo, com Deus, entendendo a proposta do Cordeiro e amadurecendo na fé, nós não seremos desamparados de forma nenhuma. Nós chegaremos a conquistar a nossa terra, que é a Nova Jerusalém. E como a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Como a gente constrói esse relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus? Como a gente consegue conhecer mais sobre Deus, sobre o Espírito Santo? Não tem outra resposta. É a oração, é a leitura da palavra, é o jejum, é a comunhão. A comunhão. É adorar em todos os momentos. Mesmo quando a coisa está meio feia, a gente não achar que é porque Deus nos abandonou. Mas é porque a gente tem que passar por aquilo, porque vai vir uma lição daquilo ali. Mesmo sem entender. Não tem outra resposta. É orar, é jejuar, é ler a Bíblia. E aí, voltando para o nosso assunto a respeito dos jovens que seguem o Cordeiro hoje, muitas vezes a gente não vê, falando por experiência própria, essa busca. Porque é o que você falou, eu escrevi porque vós sois fortes e já vencestes o maligno. Mas como a gente vence o maligno? A gente sabe que quando a gente está em Deus não existe mais nenhuma condenação, não existe mais nenhum poder do maligno sobre as nossas vidas, porque somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Não é verdade? Mas como a gente tem essa comunhão? Como a gente começa a pensar diferente? Como a gente começa a entender melhor? Porque não dá para isso é algo que eu também ouvi, que ficou marcado na minha vida, que não dá para eu dizer que eu quero passar a eternidade com Deus, se aqui eu não passo nem 10 minutos orando, falando com Deus. É muito desproporcional. Coerente, né? É incoerente. Não dá para eu dizer que eu vou passar a eternidade com Cristo, Maranata, hora vem, mas eu não sei nem o que a Bíblia fala. Eu não sei o que Jesus já me falou, eu não sei quais são as promessas que Deus tem para minha vida, eu não sei a melhor forma de obedecer ao meu Pai, que é o Deus vivo. Então a gente que vive aqui e a gente, nessa terra, pelo meu pai, eu já sabia. Meu pai olhava assim pra mim, se eu tava fazendo alguma coisa errada, ele já só com aquele olhar fulminante, já sabia. Eu já mudava o comportamento, já rapidinho, já sossegava o facho, né? Que a gente fala, sossega o facho, já sossegava. E com o nosso Deus Pai é da mesma forma, não tem como a gente saber o que Ele quer se a gente não conhece.
Tem como a gente obedecer se a gente não sabe o que ele mandou a gente fazer? E a palavra é muito clara, está tudo muito claro na Bíblia. Não tem porém, não tem mais, todavia, não tem interrupção. Entretanto. É muito claro, entretanto. Não, é muito claro, é sim, sim, não, não. É assim como a nossa palavra também deve ser. É muito evidente. Mas se a gente não buscar isso, a gente realmente não vai entender. E aí a gente estava tocando nesse assunto, que é a respeito de que, como às vezes a igreja muda a proposta para atrair jovens. Como a igreja, às vezes, o templo muda, como os cultos meio que são, sabe, tem uma nova roupagem, na intenção de atrair os jovens. E aí muitas vezes acaba ficando muito parecido com o que a gente vê por aí, que não tem nada relacionado com Deus. Enquanto, na verdade, Deus não nos chamou para sermos iguais às pessoas desse mundo, mas Ele já falou que nós não somos nem desse mundo. Né? Então, Como é que é o negócio? Nós não somos desse mundo. Como é que é o negócio? não somos desse mundo. Rapaz, nós somos ET? É isso aí. Então, por que, né, que a gente tem que fazer as coisas parecidas com as coisas do mundo? Na verdade, é exatamente o contrário. Nós estamos aqui para sermos luz para este mundo. E ninguém esconde, né, uma luz embaixo de uma mesa, coloca no alto, para que ela ilumine. Então, onde há luz, não há escuridão. Se a gente pegar uma lanterna e ligar a lanterna de dia, a gente não vai ver muita diferença naquela lanterna, porque tem a luz do sol. Agora, se a gente entrar numa sala escura, fechada, e ligar aquela lanterna, aí vai iluminar. Então, se nós somos a luz, nós não devemos nos parecer realmente com o que é escuro. Na verdade, a gente tem que ser diferente. Então, por que os nossos cultos têm que ser parecidos com as coisas que a gente vê por aí? Por que a roupagem dos nossos cultos tem que ser diferente? Não, tem que ser Chamam Bíblia. isso de estratégia, né? É, estratégia. Mas estratégia para atrair e daí para onde que vai? Atrai, vem, mas fica, permanece, muda, transforma. Tem uma outra visão, tem outra perspectiva, se torna realmente filho. Ou vem, pula, louva, canta e na segunda-feira é a mesma coisa e nada mudou. Eu acho que é isso que a gente tem que avaliar na nossa vida, assim, diariamente. O que nós estamos buscando? Porque, na verdade, o que nós buscamos na igreja? A gente tem que vir para adorar, né? Porque nós somos o sacrifício vivo. Nós oferecemos o nosso sacrifício de louvor. Nós viemos para a gente estar em comunhão com os nossos irmãos, para a gente ouvir a palavra. E, na verdade, a gente não é esse sentido de vir para a igreja. Não vou lá porque hoje é domingo, né? Tem que ir para a igreja e tal. É dia de culto, eu não posso faltar. Não, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja para estar em comunhão com os meus irmãos. Eu vou para a igreja para oferecer o que há de melhor, o meu melhor louvor, a minha melhor adoração. E não é a igreja que tem que mudar porque eu sou jovem, mas sou eu que tenho que me moldar de acordo com a palavra de Deus, na forma de Cristo. Sou eu que tenho que me moldar. E sozinho mesmo a gente não vai fazer nada, porque sozinho a gente não consegue, mas é com o Espírito Santo dentro de nós que nós alcançamos aí, e é Ele que nos alcança, na verdade, né? Essa mudança, essa transformação, essa mudança de pensamento, essa metanoia, né? Que fala lá Romanos 12. Essa metanoia, essa transformação de mente, essa transformação de atitude, essa percepção de que isso daqui para mim estava fazendo, mas agora eu não posso mais, porque eu tenho alguém que eu tenho que obedecer, que sabe o que é melhor para mim. Eu bem conheço os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, para te dar o fim que desejais. É isso que Deus fala pra gente, é o que Deus sabe o melhor para nós. A gente mesmo não sabe de nada. A gente não sabe de nada, é Deus que sabe. Sabe de nada. É Deus que conhece. Então, se a gente obedecer, vai dar certo no final. A gente já sabe qual é o fim da história. Jesus vai voltar. A gente já leu o final da Bíblia. A gente já sabe qual é o fim da história. Fica ainda muito mais agradável por meio do relacionamento com Deus.
Entendeu? Que aí com o relacionamento por Deus, a obediência ela não se torna uma obediência vazia. Você vai obedecer porque vocês estão pensando igual, vocês estão na mesma linha, e isso é maravilhoso. E a obediência ela transforma o nosso ser, né? Transforma quem nós somos, nosso caráter. Completamente. Tudo. Completamente. E nessa visão, Digão, o que a gente tem para... O que você gostaria de deixar como recomendação para quem está nos assistindo? Disso tudo que você ouviu, disso tudo que você já aprendeu na fé, que você desenvolveu na sua caminhada cristã. Conta pra gente. Acho que a gente tem que realmente ser muito grato por tudo aquilo que Deus faz, por quem Ele é, pelo amor dele com nossas vidas. A gente realmente buscar através do jejum, da oração, da palavra. Muitas vezes não vai ser fácil, mas é uma renúncia dia após dia. A gente vai vivendo o processo para que lá na frente a gente venha celebrar o destino. A gente sabe qual é o final da obediência. A gente tem que ser obediente, seguir firme. Aí com Cristo vivendo de acordo com a palavra, nos moldando de acordo com a palavra, não o que o mundo fala, não o que as pessoas acham, mas o que a palavra nos diz, o que Deus espera de nós. Ele espera que nós venhamos a ser um. Então realmente se ajudar, se fortalecer, se firmar na palavra. 1 Pedro 1,3 vai dizer que nós fomos gerados por uma esperança viva, uma esperança que não morre. Enquanto lá no mundo, às vezes as pessoas têm aquela esperança de uma determinada coisa que não acontece, já não tem mais perspectiva de vida nenhuma, não tem algo ali que almeja, acha que perdeu tudo. O Senhor vai nos fortalecer e Ele morreu na cruz para dar uma esperança viva, uma esperança que não morre, onde a alegria de um é a alegria de outro. E a gente vai crescendo, Ele vai se fortalecendo, firmado no Senhor. Ele vai fortalecendo a nossa fé, através da busca, através da renúncia e através da gratidão. Eu acho que a palavra-chave de tudo é a gratidão. Gratidão por estarmos de pé todos os dias, gratidão por tudo que temos, nada importa a condição que nós estamos, é onde nós queremos chegar e o que nós vamos fazer por isso. É uma decisão de mudança de comportamento, de atitude, de a gente renunciar e sermos pessoas melhores a cada dia, porque o maior sucesso que a gente pode ter é a diferença que a gente faz na vida do próximo. A gente poder ajudar. Às vezes é algo que a gente acha que é tão pequeno, mas faz a diferença enorme. Que é realmente estar disposto a ajudar, está realmente disposto a servir, está disposto a realmente ali fazer de acordo com o que Cristo fez, que foi ali a imagem do Cordeiro de Deus, esse amor, esse sacrifício. A gente realmente dar o nosso melhor pelo próximo. Acho que esse é o grande aprendizado que a gente tira de amor e de gratidão por tudo. Que maravilha, né? Que maravilha. Fabinho, fala pra gente quais são suas expectativas em relação ao Cordeiro para a nossa geração. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma geração muito próxima da vida de Cristo, muito próxima. A gente vê pelos acontecimentos, né, pelas profecias, pela geopolítica, por tudo que está acontecendo no mundo, que esse é o momento da gente absorver essa identidade, né? Esse é o momento da gente absorver esse caráter, essa personalidade, essa comunhão com o Cordeiro e entender realmente qual é o nosso propósito, o nosso papel na sociedade como cristão. Então eu queria que você comentasse aqui com a gente. Comentaram? Então vamos lá comentar, vocês vão aguarde. O que eu tenho que comentar sobre tudo isso aí é um apanhado, né? Mais ou menos o que vocês falaram, né? Jesus Cristo ali naquela, uma das últimas orações, né? Não sei certo se é a última, uma das últimas, ele fala assim: Pai, que eles sejam um como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que o Senhor Deus, o Pai, me enviou, né? Então essa oração ela me faz refletir muito sobre uma coisa que acontece logo depois, né? Depois que Jesus Cristo é sacrificado, depois que todo mundo perna para que te quero, né? Aquela situação ali onde estavam todos os discípulos ali que poderiam estar unidos em propósito, eles se espalham, né? Aí Jesus Cristo ele retorna, fica 40 dias entre eles e passa algumas instruções. E uma dessas instruções que eu acho mais interessante é o quê? Fiquem em Jerusalém, né? Tipo, fiquem unidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que acontece lá em Atos 2? Né? Estavam lá eles reunidos, né? Repartindo pão em união, né? Não existia um necessitado entre eles. Aí veio um vento veemente
e encheu eles do Espírito Santo. E eles falavam em línguas repartidas como de fogo, mas não existia o necessitado entre eles. Entendeu? Então existia uma comunhão ali muito grande. Existia entre eles ali uma coisa que era muito bonita, né? Que era aquela ideia de que eles repartiam entre si o pão, exatamente como Jesus Cristo fazia. Exatamente como Jesus fez aquele dia que estava todo mundo ali com Jesus Cristo, ouvindo as palavras de Cristo, e ele pega aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos e reparte a ponto de sobejar. Então, assim, Jesus Cristo ele não quer que estejamos entre nós, mas só entre nós, mas que estejamos entre nós entendendo a necessidade do outro. Você vê que logo depois, quando Pedro, né, a Lohane falou, ele sai para pregar, tem uma grande quantidade de almas convertidos. Ele começa a entender que o propósito de Cristo era expandir, né? Logo depois, ele mesmo, junto com João, vai na porta do templo, e o que eles veem? Ele pega dinheiro e dá na mão daquela pessoa que estava aleijada? Não. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Qual era a maior necessidade daquele cara? Era dinheiro. Dinheiro ele ia gastar logo depois. Era assim se tornar uma pessoa saudável. E logo depois você vê que aquele homem sai dali, lá, pregando o evangelho à torta e direito. Você está entendendo? Então, quando realmente nós entendemos o propósito do evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aí o Espírito Santo vem. E vem como um vento impetuoso. E faz o que fez com Pedro, com João, com Tiago, com Barnabé, com Paulo. E essa é a dica. Siga o Cordeiro. Siga o Cordeiro para onde quer que vá, não é mesmo? Bom, maravilhoso. Lohane, quer falar mais alguma coisa? Tem algo a acrescentar? É só... Sempre busque, não tenha medo. Não tenha medo de ser o diferentão da turma. Não tenha medo de ser aquele que só vai para a igreja. Não tenha medo disso. Porque os frutos que você vai colher são frutos que são eternos. São frutos que não vão perecer, não vão acabar, não vão sumir. Os frutos que a gente colhe aqui nessa terra, quando a gente planta com a perspectiva de eternidade, nós vamos colher na eternidade. Então não tenha medo. Busque, ore, leia a Bíblia. Procure ter amizades com pessoas que você vê que são pessoas idôneas, pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, a mesma intenção que a tua, e que a tua intenção, a minha intenção, a nossa intenção seja sempre a obediência, obedecer a Deus. E aí nesse caminho de obediência nós vamos colher muitos frutos, os frutos eternos, que esses que são os que realmente importam. Amém. Amém. Mas, olha... Não é? Cadê? Parla, meus amigos. O que acontece? Nós estamos vivendo dias de Páscoa, né? E tá todo mundo... A mídia já vende isso, né? O consumo por causa do chocolate, o coelhinho da Páscoa, aquela coisa toda, para ofuscar essa ideia do Cordeiro, gente. Vocês não perceberam que isso é muito sugestivo, isso é muito proposital? Tirar essa identidade do Cordeiro e fazer com que as pessoas não reflitam mais no Cordeiro. Por que não Cordeirinho da Páscoa? Não é mesmo? Né? Por que não Cordeirinho da Páscoa? Se é o verdadeiro significado. Exatamente. E é isso. Então, nosso desejo é que você que está nos assistindo consiga assumir a sua identidade em Cristo, assumir essa ideia de que Jesus ele veio para te salvar, ele veio para te transformar, mas muito mais do que isso. Eu acho que a salvação só... Eu falo isso com certeza porque Jesus ele traz outras opções, né? Além da salvação, existe algo maior que é a perfeição. Mas o que Jesus chamou eu e você para fazer e para ser está muito relacionado ao compartilhar, está muito relacionado a se doar. A capacidade de você abrir mão de si mesmo e se doar para o próximo, se doar para Deus, se doar para a humanidade. Então, Deus te abençoe, não é mesmo? Esse primeiro bate-papo, essa roda de conversa foi maravilhosa, não foi não, família? Lá, né, Digão? Fala com a gente. Benção. Topzera, irmão. Ó. Foi uma benção, muitas outras virão. Muitas.
Muitas outras virão. E é isso, meus amigos. Muito obrigado, Lohane, pela sua participação. Eu Obrigado. agradeço. Obrigado, pelo convite. Obrigado você também. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Guardamos você. Olha a câmera. A câmera é aquela lá. Tchau pra vocês. Tchau. Poder.